Bora. Olá, essa é a série Deixe do podcast Processo Rever, um podcast sobre desenvolvimento humano. Eu sou a Rever, do Processo Rever, e eu me chamo Mariana, tenho 32 anos, sou nascida na periferia do Rio de Janeiro, mais especificamente no Morro da Chumbada, em São Gonçalo. Hoje eu sou uma artista, terapeuta e comunicadora, uma mulher de classe média alta, com alguns bons acessos, recursos, privilégios e muita rede de apoio. E é a partir desse contexto e com esse ponto de vista que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi sobre trauma. Bom, esse é o episódio 2, Sexualidade Interrompida. Um projeto sobre trauma, mas também sobre abuso sexual infantil, né? Experiência que faz parte da minha história e pode ser que faça parte da sua também. Então, pode ser que esse conteúdo seja um pouco sensível, que você tenha alguns gatilhos que te gerem reações emocionais. Então, por isso que a gente cuida de trazer isso no início do episódio, né, para que vocês saibam. Mas há também um convite de adentrar esse espaço seguro, eu aqui na minha tela, ou então no áudio, se você estiver me ouvindo, né? E você aí no seu espaço seguro, conectando nessas informações que podem ser uma fonte de liberação, de compreensão, porque o conhecimento também liberta, tanto quanto a nossa experiência. Esse é um projeto incentivado pela Lei de Cultura Aldir Blanc, aqui através da Prefeitura de Mairinque, em São Paulo, e também é um projeto do coletivo da Casa das Guardiãs, do qual eu faço parte, Casa Regenerativa que fica no interior de São Paulo. Vocês podem também acessar o Processo Rever no Instagram, @Processo Rever, a Casa das Guardiãs no Instagram, @Casa das Guardiãs, e aqui no canal no YouTube ou no Spotify, aonde você estiver nos ouvindo. Sou mulher que goza, não apenas no corpo, mas no verbo, no gesto, no sopro da palavra que dança e dá sentido ao mundo. Conceição Evaristo. No primeiro episódio desse podcast, a gente fez assim uma breve apresentação sobre trauma, funcionamento de trauma no corpo, na biologia, nas emoções, no espírito, e também dentre alguns traumas que eu já pude tratar, né, algumas questões infantis de violência em casa. O mais desafiador, assim, mais intenso é o trauma do abuso sexual infantil. E é ele que eu vou abordar mais para o desenrolar desse podcast. Então, por isso que hoje a gente vai adentrar um pouco mais na questão da sexualidade interrompida. Como que essa sexualidade interrompida gera uma cascata de efeitos negativos na nossa vida. E voltando também à conexão que a gente fez no último episódio com todo o contexto histórico, político e social do porquê as mulheres passam tanto por essa situação e continuam passando tanto. E o pior não é nem as mulheres, né, gente? O pior são as nossas meninas. A gente precisa, enquanto sociedade, enquanto tias, tios, pessoas, irmãos, professores, terapeutas, políticas, juízas, mano, não importa o que a gente estiver fazendo, todos nós precisamos estar mais informados sobre o tamanho e impacto dessa violência para que a gente tenha forças, para que esse conhecimento ele limpe, ele deixe mais claro essa violência estrutural que acontece há muitos anos, né? Porque não falar sobre o assunto porque é pesado. Outro dia eu tava falando com uma pessoa, contando um pouco do podcast, e ela, ai, nossa, muito pesado esse assunto. Pois é, mais pesado ainda por quem tá passando por isso, e quem mais tá passando por isso são as crianças. Ai, minha gente, então vamos lá. Eu acho importante, para compreender o abuso sexual infantil, compreendermos a dimensão sexual da vida. O que é essa dimensão, né? A dimensão sexual, ela não está falando apenas de relações sexuais.
A gente está falando de vontade de viver, a gente está falando de pulsação, a gente está falando de força de vida, quando a gente fala de sexualidade. E um abuso, ele é capaz de interromper essa força de vida de uma pessoa, uma criança que está iniciando a sua vida, né? De deixar aquilo travado, interrompido. Então, um abuso sexual, ele é muito além de que um corpo forçado a ter relação sexual, né? Seja ele as conjunções carnais, que é a penetração por dedo, por pênis, ou qualquer outro tipo de ato libidinoso que configura estupro, que é passar a mão, apertar, chupar, lamber, chegar perto, se esfregar, tudo isso com o menor de 14 anos configura estupro. Mas quando a gente fala de um abuso sexual, ele vai para além dessa camada física. Isso é o que está na lei. Mas o que está no nosso corpo, e eu, como uma pessoa que vivi isso no meu corpo, posso falar, o que está no nosso corpo é muito mais do que isso. Porque, na verdade, é como se nos retirassem o corpo. É como se nos retirassem nosso direito de vida, de estarmos seguros em nossos corpos. Nós que somos seres humanos, que ganhamos um corpo. A gente tem esse único espaço realmente nosso invadido. A pulsão de morte, ela fica bem mais presente do que a pulsão de vida. Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava muito, muito mesmo. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. E daqui não era a casa dos meus pais, não, só. Era da terra. Eu queria morrer. Tanto que eu tive uma situação na adolescência, como eu comentei com vocês, no momento mais forte, assim, da minha depressão, que eu digo que eu não queria morrer ali, mas eu queria parar a vida por alguns dias, que no caso, só se morrer, né? E assim eu fiquei, numa tentativa talvez meio inconsciente, de não sentir. Eu não queria morrer mesmo, não foi uma tentativa de suicídio, assim. Mas foi bem flertando com uma tentativa de suicídio, né? Me intoxiquei com um monte de remédio durante 3 dias. Eu fiquei em efeitos delirantes, assim, na cama, quase sem comer. Então, o que acontece é que a gente, quando tem essa segurança violada, nossa configuração interna é toda alterada e comprometida. E aí, essa regeneração, ela demanda, assim, uma dedicação de vida, né? Então, por isso que eu também tô tentando transformar esse meu processo em informação, em arte, em comunicação, que é meu meio de curar também, né? De ressignificar. Então, em relação à dimensão sexual da vida, a psicanalista, a Clarissa Pinkola Estes, ela fala que a dimensão sexual, ou a sexualidade, ela é potência instintiva, criativa e arquetípica. Vou tentar falar de outra forma também, para quem não tem muita intimidade com essas palavras. Potência, o que é potência para mim, né, no meu ponto de vista? Não é uma verdade absoluta, mas eu acho um digno ponto de vista. Que a potência é a força, né? O potencial, a capacidade instintiva do nosso instinto mesmo, né? Nossa capacidade de instinto, de sobrevivência, de realização. Criativa, nossa capacidade de criar soluções, inovações, possibilidades, artes, tudo aquilo que manifesta nosso prazer de viver, não necessariamente só artístico, né? Criar a lâmpada foi uma grande criação. Então essa potência, essa vontade de colaborar com a vida, de criar, de ver, fazer, sentir prazer,
E é também uma força arquetípica. A sexualidade é uma potência arquetípica no sentido de que o arquétipo, ele é na nossa psique, no nosso mental mais profundo, no nosso inconsciente, ele é uma estrutura, o arquétipo ele é uma estrutura que representa, ele é uma representação de um símbolo maior da vida humana. Então, por exemplo, o arquétipo do pai é um símbolo maior que interfere na nossa psicologia, na nossa mente. O arquétipo da mãe. Não estou falando da sua mãe, da minha mãe, estou falando do arquétipo, da estrutura, da figura, da imagem. E aquilo contém forças psíquicas que interferem no nosso individual, no nosso pensamento individual, no nosso sentimento individual. Então, essa estrutura maior, símbolos maiores, né? E aí, a sexualidade, ela é uma força arquetípica também, né? Ela também tem essa estrutura na mente humana, ela influencia com imagens, com símbolos, com referências na mente humana, na construção da nossa mente, que vai influenciar no que a gente pensa, no que a gente sente. E a sexualidade, ela, no meu ponto de vista, mesmo arquetipicamente, ela foi muito manchada e deturpada desde que a gente fala aí de uma imposição, de uma forma de pensar da Igreja Católica, do projeto político de dominação da Igreja Católica Apostólica Romana, a serviço da dominação e da expansão do Império Romano. Eu não estou falando de Jesus Cristo, eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando da estrutura dominadora política e do projeto de expansão de dominação da Igreja Católica. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando da parte política da Igreja que, sim, se utilizou muito dos símbolos religiosos e da fé das pessoas para distorcer a relação com a sexualidade, com o sexo, com a potência da vida, para controlar e dominar. Simplesmente isso. Então, parte da minha sexualidade mariana, ela é influenciada pelo pensamento católico, apostólico romano. Eu não fui uma praticante de religião católica, mas a força aqui, né, no nosso continente da influência dessa religião europeia, assim, castradora, julgadora, dominadora e, no fundo, abusadora, ela é muito grande. Essa influência mental, essa ideia de que a sexualidade ela é perigosa, ela é um pecado, onde não se tem nem a compreensão do que é a palavra pecado, é só distorção mesmo e geração de medo e manipulação mental para que as pessoas não tivessem a sua própria criatividade, o seu próprio instinto, fazendo elas perceberem essa dominação estrutural, assim, a serviço de quem? Do bom e velho, muito velho patriarcado. A serviço da dominação dos homens, assim, não tá fora disso. E aí a Clarissa, né, que é uma psicanalista, escritora surreal, assim, né? Ela faz um levantamento, assim, do inconsciente feminino a partir do contexto dela, né? Ela é uma mulher europeia. Na verdade, eu não sei se ela nasce na Europa ou se... Eu sei que ela foi criada no México, mas a família dela é europeia. Ela foi criada no México com as abuelas, com as tias. Ela não tinha mãe e pai. E grande parte da produção da obra dela é assim, né? Ali na região dos Estados Unidos, México. Então também tem esse contexto, sabe? Não é que ela mapeou todo o self feminino, porque a gente tem uma diversidade muito grande de realidades, né? De experiências de vida, mas ela fez um trabalho, assim, muito interessante, muito amplo. E ela propõe essa reconexão com o eu selvagem, né? Esse eu mais instintivo, esse eu mais profundo, que não é o eu, a parte da nossa psicologia tão conectada ao ego, às estruturas sociais, à imagem, é uma parte mais profunda, né? Como se fosse mais, assim, conectada às nossas raízes, à nossa natureza.
E ela propõe que essa reconexão com o eu selvagem, dessa desidentificação um pouco do ego, das crenças e das estruturas e das imagens, é uma grande cura para o patriarcado, a repressão e o trauma. Né? Ela fala que ser sexual é ser criativa, selvagem e viva. É a dança da alma com a terra. E nesse ponto, a colaboração do trabalho da Clarissa é bastante interessante, assim. Audre Lorde, ela propõe que o erótico é uma força vital e libertadora, e que foi historicamente reprimido como forma de dominação. A Conceição Evaristo, né, que é uma pensadora brasileira, ela diz que o corpo negro é um corpo que dança, que canta, que goza, que sente. E isso é uma revolução. Então, sentir, cantar, gozar, dançar é uma revolução. Por quê? Porque todo esse projeto de dominação social, econômica, psicológica das mulheres para sustentar a estrutura do capitalismo e do patriarcado, ele é baseado na destituição das mulheres do prazer e da potência de vida. Da pulsão de vida. É baseado em tirar das mulheres a vontade de viver e criar essa massa de tristeza, raiva e medo. Então, a potência do afeto, a alegria, através da nossa dança, do nosso gozo, da nossa fala, da nossa poesia, ela é revolucionária nesse sentido onde a gente não se submete nem espiritualmente, nem politicamente e nem economicamente a essas estruturas impostas. E isso tem tudo a ver com a cura do nosso corpo. Isso tem tudo a ver com a regeneração de corpos traumatizados. E que a gente possa encerrar essa cegueira coletiva em relação ao abuso generalizado e autorizado que acontece na nossa sociedade até hoje. Para continuar a compor, assim, um pouco um pensamento tantinho mais diverso do que só a minha experiência como mulher branca, né, e como eu falei hoje, assim, de classe média, então, com muitos acessos a terapias, conhecimentos, muita rede de apoio, né, tive todo esse apoio no meu processo de tratamento, decidi trazer um pouco essas pensadoras pra gente ver que não é uma questão só, né, de uma mulher que teve os acessos que eu tive. Existem outros caminhos possíveis também para regeneração, outras resistências, outras possibilidades de criatividade para que a gente se regenere, para que a gente se fortaleça enquanto mulheres, enquanto humanidade, enquanto mulheres de mão dada com os homens aliados e responsáveis, para que a gente possa realmente criar um outro tipo de sociedade, um outro tipo de estado, para realmente poder viver em integração com a natureza. Para a gente também não ficar assim numa idealização da cura do planeta que não quer olhar pra dor, que não quer olhar pra titi, que não quer, sabe, limpar a ferida. E aí, eu trouxe também uma fala da mãe Stella de Oxóssi, e ela diz no seu livro Meu Tempo é Agora. Ela diz assim: corpo é morada do sagrado, cuidar do corpo é cuidar do axé. Quem não se permite alegria, prazer e descanso, seca por dentro. E por acaso o capitalismo, com seus imensos boletos, infinitos boletos, infindáveis boletos, permite descanso? Então achar o descanso, achar o prazer, achar a alegria, mano, é revolucionário. Esse conteúdo que eu tô fazendo pra vocês, pra mim é meu prazer, é minha alegria. E é possível, né? É possível a gente encontrar esses caminhos de realização. A sexualidade é vitalidade. Energia sexual, no meu ponto de vista, é energia vital. Força de vida, disposição, pensamento claro, coração aberto, força para realizar, confiança, pulsão, prazer, gozo, alegria, compartilhar. Sexualidade é vitalidade. Ter a sexualidade violentada é ter a vida violentada. Ter a sexualidade violentada é ter a vida violentada.
Aí você acha que dá vontade de viver muito bem depois disso? Não, as pessoas vão sobrevivendo depois disso. Eu posso dizer que o meu tratamento de trauma, ele começou lá em 2014, quando eu comecei a fazer terapia. Mas foi em 2021, 7 anos depois, que eu tive a memória do abuso sexual que eu sofri na infância. Antes disso, eu fui levada, né, como eu comentei pra vocês, até a terapia corporal, pelo Google ou pela deusa. Você escolhe quem você acredita. Mas encontrei, assim, muito com a bioenergética, que é essa abordagem terapêutica que visa integrar partes do nosso ser que às vezes a gente está ainda preso lá no passado, né? No corpo, no aqui e agora, e liberar o fluxo de energia natural do corpo, criando novamente condições para a gente suportar a dor e o prazer. Quem não suporta a dor não suporta prazer. É por isso que a gente tem uma estrutura de sociedade que realiza os seus prazeres somente através de entorpecentes, drogas, listas e ilícitas, estou falando do álcool. Muito difícil, raro ver quem se diverte, topa, fala, se abre, dança sem beber. Eu só dançava bebendo. Eu só ia para as festas, só ia dançar se eu bebesse. Quando criança, não. Quando criança, eu estava sempre dançando e pulando. Mas aí eu passei por situações assim que, mano, eu entendi que eu não podia pulsar aquela energia, que era muito perigoso, que eu era hiperviolentada. Dentro da minha própria casa. E aí, olha o reflexo na sociedade. As pessoas não suportam a dor do prazer, a dor não, né? O prazer. E não suportam a dor. Então é um monte de gente projetando as suas dores uns nos outros. O prazer, ele só é autorizado nessa grande euforia, nessa grande distração. Aí no dia seguinte você tá naquela bosta, naquela ressaca, naquela sugada. Não é prazer sustentado de verdade. Prazer não deixa assim. Quem já teve uma bela relação sexual de prazer, sabe que depois você sai bem. Bem, muito bem. Mas para isso a gente tem que ter espaço no corpo para fluir a energia. E para sentir a dor também, porque a dor é natural. A gente também precisa de espaço no corpo. E esse espaço tem muito a ver também com a sustentação das nossas pernas no chão, da gente sentir que é seguro pisar no chão. A gente tem toda uma sociedade, toda uma estruturação de que não é seguro pisar no chão. Não é seguro beber a água, não é seguro comer a cenourinha que vem da terra, cheio de agrotóxico, tudo destruído. O corpo vai, então, se sentir seguro. Reconectar com a pulsão de vida é o que também nos dá forças para regenerar o que precisa, para plantar pensamentos, para plantar sementes mesmo, comida, para compartilhar sobre essas terapias, sobre os processos de cura, de regeneração, para espalhar essas mensagens. A gente precisa de muito prazer e alegria. E é assim também que a gente sustenta melhor a dor. A gente sustenta melhor a dor tendo espaço para o prazer. Senão, cara, fica muito difícil mesmo. Não dá nem para falar desses assuntos. Tipo assim, ai, nem fala. Ai, crise climática. Não quero nem ouvir. Aí fica, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, porque é dolorido. E daqui a pouco, porra, pandemia, destruição de cidade, vai chegar a bater na sua porta. Quer esperar bater na sua porta para fazer alguma coisa. Ou para descobrir que tua filha tá sendo abusada pelo pai. Porque você não quer ter noção desses assuntos. Ou que teu filho, com outro cara, com uma professora. Bora falar sobre isso sim. Quando eu comecei na terapia corporal, lá em 2014, parece que eu tô falando da igreja, né? Quando eu entrei na terapia corporal, eu não sabia que eu era uma pessoa traumatizada. Eu não sabia mesmo, assim. Hoje eu olho e falo, era um pouco evidente, mas eu não sabia que eu
que eu sentia, que a depressão que eu sentia, que os processos de ansiedade que eu sentia, era tudo fonte emocional ali, né, de contextos que eu vivi na minha vida. Então, eu fui procurar ajuda porque eu sabia que eu não estava bem, que eu percebia que eu estava muito mal. E foi uma ajuda meio desesperada, assim, porque eu tava numa situação na minha família que meu pai tomava remédio psiquiátrico, minha irmã, meu irmão. E eu falei, brother, meu caminho vai ser esse, porque eu tô ruim que nem eles. Então, teve uma parte de mim que resistia muito ao processo dos remédios, né? Apesar de que, para muitas pessoas, eles são muito bons, como apoio para o processo de cura, né? Porque eles não resolvem sozinho. Também tenho alta experiência com isso. Mas aí eu decidi procurar a terapia porque eu senti que podia me ajudar. Já tinha ouvido falar, minha irmã já tinha feito terapia. E acabei chegando na terapia corporal totalmente por acaso, ou não acaso, depende se você é meio místico ou se você é mais cético. Não importa, importa que eu cheguei lá, né, e conheci essa técnica, assim, e através de movimentos corporais muito simples. Eu fui vivendo liberações no consultório que depois, na minha vida, foram criando atualizações muito intensas, assim, até rápidas, e não que rápido seja bom, mas algumas rápidas, algumas longas, né, como a própria questão do abuso sexual, demorei, né, 7 anos para ter as memórias para compreender que era esse mesmo a raiz ali dos meus processos de ansiedade extrema. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com os meninos. Né? Hoje, até antes de gravar o podcast, eu sonhei com os amigos de infância, fazendo um cartaz pra mim. A gente te ama, Mari, estamos com você. Os menininhos da escola, assim. Porque eu tinha tanto medo dos homens, cara, inconsciente, né? Eu não tinha consciência. Que eu mal conseguia me conectar com os meninos. Aí, quando eu comecei a me relacionar na adolescência, mano, nossa, velho, eu fugia. Eu tinha medo, eu não conseguia beijar. Eu tinha muito pavor, passei por poucas, assim, porque eu tinha muito pavor, mas eu não entendia que esse pavor tinha um porquê. Eu não sacava, sabe? E além disso, eu também estava muito mal resolvida com a própria energia masculina dentro de mim, sabe? Então, tipo, eu negava tudo que fosse relacionado a esse arquétipo dos homens, a força, né? Eu negava a minha raiva, eu tive uma puta pedra na vesícula, porque eu, né, não sentia raiva, não agia na vida, não realizava os meus sonhos. Era uma pessoa muito fragilizada mesmo e travada, assim. E eu posso até dizer que o teatro foi a primeira iniciação que eu tive para entrar em contato com as minhas emoções e com o meu corpo. E aí o teatro realmente me deu essa abertura para eu ir para um processo de tratamento na terapia corporal. E primeiro eu tive que ir me acostumando com ter vitalidade, com ter força. Porque para mim ter essa força era tipo poder chamar a atenção dos homens e ser estuprado de novo, entendeu? Ter vitalidade, ter beleza, era um perigo, assim, pra mim, sabe? Ter a minha sexualidade realizada nos prazeres da vida, no meu trabalho. Então, eu era uma pessoa, assim, meio zumbi, velho. E eu não sabia, porque eu tava funcional, né? Tirava nota boa na faculdade. Meus pais nem desconfiavam que eu tava bem, morava sozinha no Rio de Janeiro. Que eu não tava bem, né? Então, eu tinha muita emoção presa no meu corpo. Eu segurava essas emoções achando que eu tava me protegendo, mas na verdade eu tava me fazendo mal e eu não sabia. E aí, a vida foi me dando essa oportunidade de ir acostumando com essa vitalidade, com essa força para depois me lembrar do trauma. Porque quando eu me lembrei mesmo, nossa, é muito forte, assim, eu achei que eu ia ficar maluca. Eu achei que eu ia romper, assim, a minha capacidade de estar aqui na realidade, sabe? Achei mesmo, foi muito forte. E naquela época, eu lembro que a vida ela já me mostrava que tinha algo de bastante estranho com a minha sexualidade, sabe? Eu só transava com pessoas que eu, né, não tinha um namoro, assim, uma relação. Só transava se eu tivesse bêbada, se eu tivesse bebido.
Raramente. E eu lembro de conversar isso com as minhas amigas e elas também eram assim, sabe? Tinha uma coisa dessa sexualidade não ser autorizada, dessa sexualidade não ser natural. Então tinha muito essa coisa do álcool pra conseguir se relacionar. E quando não era isso, eu fugia muito das relações, né? Eu fugia de ser eu mesma. Eu tinha pavor de viver. E teve uma relação em especial que me fez perceber que provavelmente tinha algo de muito errado comigo, assim. Aí eu já fazia terapia há uns 2 anos, né? Que também, né? Você já vai dando a andada, assim, na elaboração, na percepção. E eu comecei a estudar muito a ideia de que as relações, elas trazem espelhos, reflexos sobre processos emocionais inconscientes que a gente tem. E aí eu me relacionei com esse cara, que cara... Foi muito terrível essa experiência. Era um cara, assim, super validado pela sociedade, sabe? O gatinho. Ele era voluntário, né? Fazia trabalho voluntário. Eu sempre me encantei por esse estilo, assim, que parecia, tipo, um homem bom, sabe? E aí, fiquei com esse cara. Mano, e quando a gente teve relação sexual, assim, foi muito nojento e tenebroso. Muito. Eu fui tratada assim muito como um objeto, sabe? Sem conexão, sem presença. Eu me senti muito mal naquela relação. Eu lembro bem assim da cena. E eu não ia embora. Eu não parava, eu não ia embora. Eu simplesmente saí do meu corpo assim, deixei aquela relação ali acontecendo. Eu não conseguia reagir, sabe? E aí eu lembro que no dia seguinte eu fui pra casa de um amigo meu e aí ele falou: "E aí, você ficou com o cara, não sei o quê." E eu tava assim, aham. Foi uma relação que me mostrou que eu falei, cara, o que acontece comigo? Será que eu sei me tratar da forma como eu gostaria de ser tratada? Por que eu deixei ele seguir fazendo isso? E não que não tenha motivo, não que eu não tenha passado por situações que me fizeram não ter reação na hora de uma relação tão abusiva. Eu tinha esses motivos, mas eu também quis fazer esse estudo assim, o que tá em mim? O que eu posso fazer do conteúdo que está em mim? E aí foi aí que eu percebi que eu precisava pesquisar isso da sexualidade em mim, nas relações e aí foi que eu fui percebendo que não era comigo. Não era eu que tinha, eu fui vendo outros relatos de outras mulheres, observando, falei, mano, que essa parada se repete, isso é estrutural, né? Então esse problema é social, ele é fundamentado no machismo e no capitalismo que regem a nossa sociedade. Portanto, vamos lembrar que essa visão expandida da sexualidade, ela ultrapassa o erotismo, né? O sexo ali do encontro dos dois corpos, né? Ele sai desse lugar só individualizado. Essa visão mais ampla da sexualidade traz o corpo como território de memória, de dignidade, de desejo, política e espiritualidade. Política e espiritualidade juntos, sim, para trazer o espírito e o amor de volta para nossa estruturação política como seres ativos. Vocês sabem que a frase original da bandeira é amor, ordem e progresso? Mas aí, os queridos homens decidiram tirar a palavra amor. Como se a gente precisasse só da tal ordem e progresso. E que progresso é esse? Que progresso era esse? Foi. E aonde a gente chegou? Você percebe? Quando a gente fala de sexualidade interrompida, eu não estou falando só da minha sexualidade, Mariana, adolescente, início da vida sexual, abuso. Não. Eu estou falando da vitalidade interrompida dos seres humanos e não é só com as mulheres. Porque os homens também estão com as suas vitalidades interrompidas, as suas emoções totalmente travadas. Os homens estão muito doentes. Porque isso é herdado de geração em geração. E eu duvido que uma boa parte dos abusadores está aí super feliz de realizar abuso.
Os veteranos de guerra que matavam um monte de gente na guerra e que sentiam prazer naquilo porque estavam em contexto de guerra, depois se sentiam terrivelmente arrasados, terrivelmente traumatizados. Então, assim, eu não tô aqui para fazer guerra aos homens. Eu tô aqui para abrir o contexto para que a gente bote esse pé no chão, para a gente botar esse pé no chão, olhar para a realidade e aí, tá, é aqui que eu tô. Voltar para esse corpo pra gente recuperar a nossa sexualidade, a nossa vitalidade para fazer a vida florescer de novo nesse planeta. Tô falando dos pensamentos, tô falando das atitudes, dos projetos políticos, da defesa ambiental, da proteção às nossas crianças e adolescentes, da nova geração. É isso que eu tô falando quando eu tô falando de um resgate da sexualidade. Eu tô falando de um projeto político e espiritual. A Lorena Cabinal, que é essa pensadora aqui da América Latina, ela fala que o corpo é o primeiro território a ser conquistado e violado pelo colonialismo e pelo patriarcado. Recuperar esse território é recuperar a nossa potência de vida. Eu lembro também que eu estava num evento com a Sônia Guajajara, foi no TEDx Amazônia do ano passado. E a Sônia, né, liderança indígena muito relevante no movimento indígena aqui no Brasil, ela começou a falar dela falando assim, a gente precisa primeiro reflorestar corações e mentes. Porque sem esse reflorestamento interno, a gente não consegue implementar as tecnologias que a gente já tem para fazer, por exemplo, uma regeneração ambiental. As tecnologias que a gente já tem. A Marina Silva, que foi recentemente completamente violentada verbalmente no Senado, nossa ministra do Meio Ambiente, e para mim, assim, uma entidade viva. Ela também me disse no evento que eu participei em 2023, também no TEDx Amazônia, que nós já temos todas as ferramentas e tecnologias para as soluções ambientais que nós precisamos. Que o problema que nós temos não é de ordem técnica, é de ordem ética. E a ética vem de quem? Dos humanos. Por isso que recuperar, regenerar esse corpo, reflorestar corações e mentes é tão fundamental para a nossa luta política, ambiental, social, para o bem de todos, inclusive dos homens. O Bessel van der Kolk, que é aquele psiquiatra, né, que eu falei para vocês que escreveu o livro O Corpo Guarda as Marcas, ele diz que as vítimas de trauma, no entanto, se sentem cronicamente inseguras dentro do próprio corpo. O passado está vivo na forma de um desconforto interior corrosivo. O corpo desses indivíduos é bombardeado o tempo todo por sinais viscerais de alerta e, numa tentativa de controlar tais processos, eles se tornam peritos em ignorar as sensações viscerais e entorpecer a percepção do que está sendo encenado dentro deles. Aprendem a se esconder de si mesmos. É por isso que nós precisamos fazer uma regeneração de dentro para fora e de fora para dentro. É por isso que o nosso corpo é território e que o território é nosso corpo. É lugar da gente habitar, tem significado, tem força, representa a nossa existência. E aí no próximo episódio, a gente vai falar então do impacto dessa sexualidade interrompida na vida adulta, na minha vida adulta, que é a minha pesquisa, é muito baseada na minha experiência, mas também comparando sempre com esses contextos que nos cercam, para que possa ser de fato uma regeneração para mim e para você.